Amém. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Amém. Meu nome é Wilson, eu sou o pastor do Ministério de Adolescentes e hoje recebemos o enorme privilégio de poder adorar ao Senhor juntamente com a igreja. Talvez você dê falta nos cultos da noite, que essa galerinha não anda por aqui. Todos os domingos às 18h30 nos reunimos lá no terceiro andar, na sala 302. Parece que é grande, vazia, mas quando as pessoas vão, fica pequena. E nós temos o privilégio de fazermos parte dessa igreja que desde criança, pré-adolescente, adolescente, jovens e adultos, todos nós somos instruídos na palavra do Senhor para poder adorá-lo com integridade e inteireza de coração. Que Deus possa continuar abençoando nossa igreja. Nós estamos no mês falando a respeito de coragem. Coragem para comunicar o amor de Cristo, coragem para declarar as boas novas. E eu não sei quantos anos você tem, mas Deus chama espíritos jovens para servir no reino dEle. Gente que não tem preguiça, gente que tem propósito, gente que tem coragem. A pergunta que eu queria fazer para você hoje é: você tem coragem? Ixi, está fraco? Você tem coragem? Você é jovem? Não importa a sua idade, meu irmão. Deus chama independentemente da idade, mas Ele deseja de mim e de você corações dispostos diante da presença dEle. Hoje eu queria brevemente meditar com os irmãos na palavra do Senhor e eu queria já passar algumas instruções. Primeiro é que você não pode fechar a sua Bíblia. Você vai abrir e vai deixar ela aberta. Nós leremos alguns bons textos da palavra de Deus hoje. Essa é a primeira regra. A segunda é que, como estamos num culto ministrado por adolescentes, a gente queria ensinar uma regrinha para vocês. Quando eu digo texto, os irmãos vão procurando por aí, e lá na união de adolescentes, a gente não diz amém. Não para achar o texto, pelo menos. Pelo menos a gente acha que isso é um pouco careta. Então, quando você achar o texto, você diz uai, entendeu? Então, eu vou falar para você abrir no texto. E se você achou, eu vou perguntar, irmãos, acharam? Você diz uai. Se não achou, aí você usa o velho jargão, misericórdia, e a gente te espera. O importante é não deixar ninguém para trás. Se em algum momento você se perder no texto que eu pedi para você abrir, é importante que você anote. Outra coisa que eu peço encarecidamente, que se você pudesse, durante a semana, no seu tempo devocional, dedicar um tempo de qualidade a ler esses textos do livro do profeta Jeremias, o qual nós vamos ler hoje. Eu tenho certeza absoluta que você será grandemente impactado e edificado pela palavra de Deus. Talvez muito mais até do que por meio do que Deus vai me usar aqui. Mas que seja Ele falando e não eu. Eu me encontro agora no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 13. Se encontra aí com a gente e vai dizendo ai, para que possamos... Olha, o povo está rápido, viu? Em reverência, ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Posso ir? Estou indo, hein? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 4, escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava, e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto, e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor?
Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas que não têm proveito algum. Versículo 9. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. E até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vá até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam se já acontece coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte da água viva. Segundo, e cavaram cisternas rachadas. Algumas traduções vão dizer cisternas rotas, que não retêm a água. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida, amém? Esse texto, ele é lido, ele é invocado pela boca de um jovem. Um determinado dia, Deus chega para esse jovem e diz: Jeremias, Jeremias, preste muita atenção, eis que hoje eu vou usar a sua vida. Esse jovem, que aparentemente, segundo o texto bíblico, é tão temente ao Senhor, diz: Senhor, por que eu, Senhor? Eu não posso, Senhor, ainda sou uma criança, mal saí do ventre da minha mãe. Jeremias, diz o Senhor, nunca mais abra sua boca para dizer que você é uma criança. Nunca mais, porque eu me colocarei dentro de você, eu encherei a sua boca, e da sua boca sairão as minhas palavras, e eu as usarei para glorificar o meu nome. Uma pessoa jovem, existe uma grande briga, alguns especialistas vão dizer que ele tinha 16, 17 anos, um adolescente. Outros discordam, é algo não fechado, mas com certeza ele era uma pessoa jovem. E o profeta Jeremias é convocado por Deus para uma missão que nos próximos 40 anos, todas as palavras, ou a grande maioria das palavras que sairiam da boca do profeta Jeremias, sendo utilizadas por Deus, seriam palavras de juízo, palavras de pesar contra um povo esse que andava por maus caminhos. Fazendo um resumão da história bíblica, existia um povo, filho de Jacó, aprontaram com José. José foi parar escravo no Egito. Depois ele se tornou governador do Egito. Trouxe a família. Depois veio a nação de Israel para o Egito. E depois José morreu. E o governador acima dele morreu. E com isso esqueceram-se de José. E o povo se tornou escravo no Egito, o povo judeu. Passou um tempo, Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo do Egito e levar esse povo que era cativo para uma terra que manda leite e mel, chamada Canaã. Acontece que esse processo durava 40 dias no deserto, se tornou 40 anos, por causa da rebeldia e idolatria do povo. E Deus foi tratando um com um aqueles que não glorificavam o seu verdadeiro nome. Um dia eles entraram na terra prometida, e essa terra foi crescendo, e ela se tornou uma nação. E o povo, com o seu coração obstinado, desejoso de ter outros ídolos, outros deuses, dentro do seu próprio coração, decidiram deliberadamente abandonar o Senhor. E agora nós estamos num período, depois do profeta Isaías, veio o profeta Jeremias, e 4 reis passarão por Jerusalém. E após o 4º reino, chamado de pré-exílio, a nação vai cair e o império babilônico vai dominar sobre esse povo. E esse povo vai sofrer e vai padecer, porque decidiu abandonar o Deus vivo. Enquanto esse Deus que ama tão solenemente a esse povo, um povo que o rejeita de todas as formas e o não quer de perto, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele continua dizendo: lembro-me do seu amor como noiva. Enquanto eu falo a respeito da nação de Israel, neste dia se coloque como igreja do Senhor e pense se algumas das características desse povo se tocam a sua pessoa como crente de muitos anos, ou como um crente novo. Lembro-me do seu amor como noiva, quando se tinha uma demonstração seríssima da sua aliança com Deus.
quando essa aliança formada entre Deus e o homem era tão forte, ela era tão solene, ela era tão firme, que ai daquele que se desrespeitasse. No início do capítulo 2, Deus usa a boca do profeta para dizer que aqueles que se levantassem contra este povo cairiam. Lembro-me de como você me seguia, diz Deus por meio da boca do profeta. Quando você gastava tempo buscando Ele na palavra, quando você se dedicava a entender o que a Bíblia dizia, quando você, independentemente das circunstâncias, decidia dentro do seu coração obedecer a palavra do Senhor. Obediência. Deus, desde os tempos antigos até os dias de hoje, tem chamado o povo de Deus a uma palavra muito simples e muito trabalhosa: obediência. Israel era consagrado ao Senhor, outra frase que o profeta usa. Aquele tempo em que era comum deleitar-se, ajoelhar-se em oração, em jejum. Aquele tempo em que você se consagrava a sua vida ao Senhor. Naquele tempo que por causa dessa consagração, você andava tanto com o pensamento alinhado com o do Senhor, que as suas decisões notoriamente vinham do Senhor, e por isso você recebia graça, porque você estava completamente debaixo da vontade de Deus. Aquele tempo em que sua mente era mergulhada na mente do Senhor, e o Espírito Santo enchia o povo, e fazia com que o povo andasse com o Senhor. Aquele tempo em que eram as primícias da sua colheita. Sabe aquele tempo em que tudo que existia no seu tempo e na sua agenda era tão dedicado e focado em direção ao Senhor, que você tinha a tranquilidade de dizer: eu dei o meu melhor para o Senhor essa semana. O Senhor foi prioridade no meu tempo, o Senhor foi prioridade na minha agenda. Eu vivi os propósitos de Deus para a minha vida durante essa semana. O povo de Israel, que tinha vivido assim, caminhando juntinho com o Senhor, tinha se esquecido do que era se submeter ao seu pastoreio. O versículo 13 diz: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Deus está usando a boca do profeta Jeremias nesse momento, para falar ao povo de Israel, e hoje, para falar a vida da igreja. E quando você tira Deus do centro do seu coração, e você deposita as suas esperanças em seus projetos futuros, nas coisas que você deseja conquistar, almejar, quando você gasta muito tempo resolvendo coisas que nada tem conexão com os planos de Deus para a sua vida, quando às vezes você nem faz, mas você tem andado tão ansioso, que a sua mente vive cativa, pensando naquilo que você desejava almejar, e você passa horas e horas do seu dia com o seu pensamento focado nisso. Tudo isso são ídolos, são cisternas rachadas, que não retêm a água, porque só o Senhor dentro do coração da minha vida e da sua vida é a verdadeira fonte de água viva, é aquela que jorra e nunca mais acaba. Quando tiramos Deus do nosso coração e colocamos qualquer outro no lugar dele, vivemos como cisternas rachadas. A situação era tão grave naqueles dias, como eu acredito que seja grave nos dias de hoje, que em Jeremias 2:28, você pula uma página, é só um versículo. Deus usa a boca do profeta para dizer: onde estão os deuses que fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Deus está falando que a coisa ficou tão séria, que tem tantos ídolos dentro do coração daquele povo, que eles são tantos quantos as cidades que existiam naquele lugar. Esse conceito de idolatria, ele é muito amplo, né? Hoje, como cristãos protestantes, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, e muitas vezes não têm a prática de adorar a uma imagem, a uma estátua, pessoas dentro da nossa igreja, a começar em mim, às vezes têm o poder de se intitularem pessoas que não são idólatras, pessoas que não adoram a outros deuses, senão ao próprio Deus vivo.
Só que isso pode ser um grande perigo. Isso pode ser uma grande mentira. Se você pudesse brevemente avaliar a sua semana, não vou nem pedir o seu mês, porque talvez seja exigir demais. Quem foi exaltado durante a semana, sua semana na sua vida? Como você conduziu o seu tempo? O que você reteu dentro do seu coração? O que foi edificante? O que te fez parecer mais com Jesus Cristo? Deus leva isso tão a sério, que Ele tem a palavra forte de chamar o povo de Israel de prostituto. E eu queria te convidar a ler um pouco desse texto, é o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 ao 5. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar de se tornar sua esposa, e ela o deixar e se tornar a esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu, na beira do caminho você se assentava à espera deles como árabe, e se assenta no deserto, e assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio, mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, é isso que você diz, mas comete maldade, até não poder mais. Meus irmãos, assim como a nação de Israel vivia esse grande problema, existimos e coexistimos dentro de uma grande dúvida. Ou estamos nos aproximando do Senhor Jesus Cristo, ou estamos nos afastando dEle. E quando não estamos nos aproximando do Senhor Jesus Cristo, estamos cometendo meros atos de religiosidade. E quando você comete esses atos, não necessariamente você está glorificando ao nome do Senhor. E quando você dá brechas dentro do seu coração, e eu te pergunto, quais são as brechas? Eu não tenho o poder de enumerar tantas brechas hoje, no dia de hoje, mas você conhece o seu coração. Você tem a capacidade de ir lá no fundo dele, colocá-lo diante do Senhor e responder: existem brechas? Quais são as brechas? Quais são as brechas que você tem colocado diante do Senhor, de forma que você não tenha o agradado, que você tenha se afastado dele? Um tempo antes, falando para o mesmo povo, sobre o mesmo problema, o profeta Isaías diz assim no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras, ensinadas por homens. Esses tempos atrás, eu falando sobre esse texto de Isaías com os adolescentes, eu dei um exemplo meio bobinho, mas eu disse para eles assim: queridos, é tipo assim, você não cultua ao Senhor durante a semana, você não ama com todo o seu coração, mas quando você chega no domingo, na IBAN, se o pastor Abraão estiver orando no início do culto, a irmãzinha da recepção já faz um muque desse tamanho, e ela trava a porta, e você não consegue entrar. E você não reclama mais, você não fica mais chateado. Por quê? Porque a irmãzinha da recepção está travando a porta, porque é o momento de oração. Sabe quando ele diz assim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens? Eu não estou dizendo que o que a irmãzinha faz é errado, mas se você não adora ao Senhor com interesse de coração durante a semana, o fato de você respeitar a Deus no momento da oração e não entrar no templo para não atrapalhar o momento de comunhão com Deus dos outros, isso não serve para Deus de nada. Meros atos de religiosidade. E Deus usou durante mais de 40 anos a vida do profeta Jeremias para confrontar o povo, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, para que o povo olhasse para Deus com o coração puro novamente e pedisse que Deus o socorresse. Só que o povo era teimoso,
O povo não queria ouvir. E Deus, antes do exílio vir, antes da Babilônia vir dominar fortemente sobre a nação de Israel, Deus mais uma vez, com todo amor, Ele pede ao seu povo. E isso está lá no capítulo 4, versículos 1 e 2. Capítulo 4, 1 e 2 de Jeremias diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e se gloriarão. Deus, desde o Antigo Testamento, desde antes de firmar uma nova aliança por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele vem oferecendo um discurso de redenção ao seu povo, pedindo para que o seu povo se arrependa do seu pecado, pedindo para que o seu povo volte atrás dentro da sua idolatria. Talvez nos dias de hoje, pensando na igreja de Cristo, nós não temos erguido culto a Baal. Talvez numa igreja como a nossa, onde temos prezado pela palavra, os nossos pastores não têm profetizado em nome de Baal. Tamanha era a decadência, imagine, daquele povo naquele momento, que tinha completamente se afastado do Senhor. Mas sim, não podemos deixar de olhar para a história, não podemos deixar de olhar para o passado, porque quem não analisa a história e quem não presta a atenção nos erros dos povos passados, não pode ter humildade e inteireza de coração suficiente para acertar agora. Você quer acertar? Ame a Deus, honre com todas as suas forças, olhe para a história dos seus irmãos, olhem para as histórias dos seus antepassados, veja onde eles pecaram, veja onde eles erraram e evite cometer os mesmos erros. Aqueles irmãos estavam completamente afastados do Senhor. E essa semana eu tive a oportunidade de ler esse livro, eu ia e voltava, e eu ficava chocado cada vez mais. E eu ia e voltava, eu falei, meu Deus, onde é que essa história vai dar? Será possível? Primeiro que esse povo é muito rebelde. E logo eu pensei, nossa, estou me sentindo superior a eles. Será que também não sou? Segunda coisa que eu pensei, como que disso aqui vai chegar em Jesus Cristo? Porque pelo jeito, pela postura desse povo, pelo ar de arrogância, em alguns trechos desse livro vão dizer que, Senhor, Senhor, me socorra, quando a situação aperta, mas assim que ela folga um pouco, aquelas pessoas voltavam ao seu sistema de idolatria, parecido muitas vezes com algumas posturas no nosso meio de igreja hoje. Quando a situação aperta, quando a tribulação vem, quando a dificuldade bate a porta da casa, está todo mundo contrito, está todo mundo buscando ao Senhor, está todo mundo querendo mudar de vida, as coisas começam a se resolver, as coisas começam a melhorar, os tempos de oração mais longos se findam, os tempos de jejum nem existem mais, passar fome, para quê? E logo nos esquecemos do Senhor. E me questionando sobre isso, o próprio livro me responde. E dentro de Jeremias, o profeta teve o grande privilégio de receber uma profunda revelação da parte do Senhor, que falaria a respeito de uma nova aliança. Isso se encontra no capítulo, aí você vai ter que pular um pouco, 31 de Jeremias. Eu me encontro agora no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. E esse eu vou esperar vocês dizerem uai. Tão rápidos. Adolescentes aprendem, vocês são mais devagar que eles. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Posso ir? Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheçam ou conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Deus se apresenta no dia de hoje a pessoas como você e a pessoas como eu, falhas, pecadoras, muitas vezes ensoberbadas, pobres de espírito, não no sentido que o buscam, mas pobres no sentido que não buscam. Deus se apresenta no dia de hoje, para na época do profeta Jeremias, numa revelação muito anterior, dizer a cada membro e a cada visitante que está nessa igreja, eu ainda farei uma aliança contigo. Essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança, ela vem do reino dos céus. Essa aliança, ela vem do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, obteve a vitória sobre a morte, não pecou e veio para salvar a minha vida e a sua, desde que eu e você crescemos. Quando o autor de Hebreus, que até hoje para muitos é desconhecido, pensava um pouco sobre os profetas do Antigo Testamento, ele diz assim, em Hebreus 7:22, anote, leia em casa depois. Hebreus 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Eu vou repetir para os irmãos. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Meu irmão e minha irmã, com toda a humildade, eu vim hoje aqui com a missão de dizer para os irmãos e para a minha própria vida, que hoje é dia não de reatar a aliança com o Senhor, porque a aliança com o Senhor é inquebrável. Mas hoje é dia de você lembrar que você fez uma aliança com Ele. Hoje é dia de se prostrar diante da presença do Senhor. De pedir perdão a Deus pelos pecados de idolatria que muitos de nós temos cometido. De pedir perdão a Deus porque vivemos uma vida em prostituição, traição ao Senhor durante a semana. E quando eu falo disso, eu não estou falando de adultério com a esposa. Eu estou falando de trair o próprio Deus, como Ele mesmo intitula na sua palavra. E no domingo à noite levantar as suas mãos e adorar. Deus não quer aceitar essa adoração. Por favor, meu irmão e minha irmã, se lembre da aliança que você fez com Jesus Cristo um dia. Se você nunca fez uma aliança com Jesus Cristo, hoje o Deus Todo-Poderoso te dá uma esperança viva, aquela que vai te levar para o céu, não aquela que vai resolver todos os seus problemas, mas aquela que te tira da lama do pecado, do erro, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E te leva para o reino do seu amor. É para isso que Jesus Cristo, no dia de hoje, Ele se apresenta. Mateus 26, 27, 28, você pode anotar. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Por diversas vezes o povo de Israel e o povo do Antigo Testamento quebrou as alianças com o Senhor. Se hoje podemos ter uma aliança com Cristo e ela não pode ser quebrada, não é por causa dos nossos próprios méritos. Essa aliança ela não é quebrada porque Jesus não permite que ela se quebre. Cabe a mim e a você hoje receber contrição do Senhor, pedir perdão a Ele dos seus pecados. Dizer a Ele, Senhor, eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão porque essa aliança da qual eu não sou digno e o Senhor firmou comigo, hoje eu me sinto distante dela, Pai. Jesus, hoje nós te pedimos perdão. Hebreus 12, 28 e 29 diz, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, preste atenção nessas frases, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é Deus que é fogo consumidor. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus chama a mim e a você no dia de hoje
para passarmos um paninho no vidro sujo da aliança que Ele firmou conosco. E olharmos para dentro do nosso próprio coração e pedir: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha história. Eu quero fazer parte dos teus planos, Jesus. Nesse momento eu vou orar. Talvez não a minha boca, mas a palavra do Senhor apontou dentro do seu coração situações em que precisam ser revistas para que a sua aliança seja restaurada diante do Senhor. Não reatada, mas aconteça de uma forma que Ele continue falando porque Ele está falando. Mas você que parou de ouvir, volte a ouvir. Porque Deus está falando comigo e contigo, mas nós precisamos ouvir. Talvez se você identifica áreas dentro do seu coração, da sua vida, que precisam ser restauradas diante do Senhor, enquanto eu oro, se coloque de pé diante da presença do Senhor. Hoje é o dia que Deus nos chama para uma rendição completa, acessível. E esse Deus que nos chamou por meio do seu Filho. Ele nos chamou por meio daquele que morreu para pagar o preço que ninguém poderia pagar. Jesus morreu por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Olhe para dentro do seu coração nesse momento. Tenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo e peça para Ele te mostrar o que precisa ser restaurado, mudado. Talvez você veio aqui essa noite convidado por alguém. Talvez, como muitas vezes acontece, você só estava passando e viu a cruz ligada com a luzinha e você decidiu: eu vou entrar nessa igreja. E talvez você está ouvindo tudo isso e fala: mas eu não fiz nenhuma aliança com Cristo. Eu nunca me decidi por Ele, eu nunca entreguei meu coração nas mãos dEle, eu nunca decidi confiar totalmente a minha vida nas mãos dEle. Eu estou vivendo mais parecendo com aquele povo lá de Israel do que como alguém que realmente entrega o seu coração na mão de Jesus. Quantos pastores estiverem aqui na frente, se você desejar realmente fazer essa aliança com Cristo, lembre-se, não é pelo seu mérito, não é pelas suas próprias forças, mas é simplesmente pelo fato de que Jesus quer te alcançar hoje. Então se renda ao nome dEle, se renda à glória dEle. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos também cuidar da sua vida. Venha aqui à frente e dê um passo de fé. Entregue a sua vida na mão de Jesus Cristo. Enquanto os outros que já entregaram, repensam sobre a aliança firmada um dia. Se você não fez essa aliança com Cristo, faça hoje. Não é tempo sem demora, venha. Jesus, nós nos prostramos diante da sua presença, Pai. Nós temos lutado tanto, Senhor. Tantas batalhas contra a nossa carne que nós temos perdido. Um dia decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E parece que a coisa às vezes não anda como lá no início, Senhor. Jesus, eu tenho saudade quando eu chorava do teu amor, de me tratar como noiva. Jesus, eu tenho saudade de quando em cada ato eu te seguia. Jesus, eu tenho saudade de quando em cada mínima atitude eu podia declarar: eu sou consagrado ao Senhor. Eu tenho saudade de quando eu utilizava o meu tempo para que as minhas primícias fossem entregues na tua colheita. Livra-nos, Senhor, de agirmos como cisternas rotas, cisternas que escapam, porque não tem bebido da fonte da água viva que é o Senhor, Pai. Conscientiza-nos para que a gente, Pai, não sejamos pessoas que não temos o costume de olhar para a história e não aprendermos com os erros dos nossos irmãos, Jesus. Nós hoje, Pai, queremos declarar diante da Tua presença aqui, Pai, em pés diante do Senhor, que nós cremos na aliança inabalável, inquebrável que o Senhor fez conosco, Pai. Nós glorificamos ao Senhor pelo Teu sacrifício vivo naquela cruz, Jesus. Nós exaltamos o Seu nome, porque sem Ti a morte somente nos restava, Senhor. Pedimos que o Senhor nos limpe. Pedimos que o Senhor nos leve a um lugar onde revejamos as nossas prioridades. Pedimos que o Senhor nos livre de qualquer cegueira espiritual. Pai, nós queremos ter um coração sensível, Senhor, um ouvido sensível ao Teu Santo Espírito. Pai, hoje diante de nós foram apresentadas duas realidades. A realidade do jovem
que estava pronto para se submeter à vontade de Deus e obedecê-lo, e a realidade de um povo que decidiu se afastar do Senhor, Pai. Nesses dias onde temos tanto aprendido na nossa igreja sobre coragem, Jesus, sobre coragem para proclamar o Teu reino, para desbravar as trevas, para anunciar o Teu Filho, dá-nos coragem, Senhor. Mas enquanto o Senhor nos dá coragem, trata o nosso coração, Jesus, para que não sejamos arautos do Teu Evangelho com um coração impuro e envergonhemos o Teu santo reino, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Jesus. Trata-nos, Senhor. Te agradecemos profundamente nessa noite, Senhor, porque recebemos esse reino inabalável. E hoje, Pai, como o autor de Hebreus nos orientou, nós queremos dedicar ao Senhor um coração agradecido. E assim que a gente possa adorar o Senhor de modo aceitável, Pai, aceite a nossa adoração, Jesus. Que tenhamos reverência e temor diante da Sua presença, Pai. E que todas as vezes que lermos, Pai, que o Senhor é um Deus de fogo consumidor, Pai, esse fogo que está falando aqui, Jesus, não é esse fogo que arde dentro do nosso coração, não, Senhor. O Deus do fogo consumidor é um Deus que traz juízo àqueles que decidem se afastar do Senhor, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor é justo. O Senhor não pode trair a sua própria confiança, não pode trair o seu próprio caráter. Por isso que o Senhor é fogo consumidor, Pai. Porque aqueles que decidem viver de maneira obstinada diante da sua presença, o Senhor traz juízo. Eu te clamo, livre-nos do juízo, Pai. Livre-nos do juízo. Queremos ouvir o tão bom e suave tom dizer: entra para o gozo do Teu Senhor, Pai. Enquanto buscamos ao Senhor, Pai, transforme o nosso coração de tal maneira que nós aguardemos de verdade a Sua volta. Não só falemos dela como matéria bíblica, Senhor. A Tua igreja perdeu, parece, Pai, que o desejo de esperar o Senhor, Pai. Perdão, Pai, porque isso é demonstração de idolatria também, Senhor. É demonstração de olhar para as coisas desse mundo e não para o reino do Senhor, Pai. Mas mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor nos deu esse reino inabalável. E nós queremos ser agradecidos ao Senhor. Restaura-nos para a Sua honra e glória, em nome de Jesus. Que o poder e a graça de Jesus seja com você, todos os dias dessa semana. E que o nome inabalável de Jesus salte aos seus olhos e ao seu coração. E essa semana seja abençoada não porque você conquistou o que queria, mas porque Deus falou contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Deus os abençoe. E nós esperamos vocês no próximo domingo. Amém.